Fala comigo, meu povo. Seguinte, Lucas Paquetá é do Flamengo. Após uma longa jornada, após uma longa novela, o Flamengo oficializa em suas redes. Mais cedo ainda, o Fabrício Romano já tinha confirmado. O Flamengo oficializa. O Flamengo contrata o Lucas Paquetá. O garoto do Ninho volta à sua casa. O Paquetá que recusou propostas do Chelsea, do Tottenham, de mercados grandes na Europa. E vem para casa, volta ao seu time do coração e o Flamengo consegue repatriar o jogador. A maior contratação da história do futebol brasileiro. Nunca um time sul-americano havia contratado um jogador por tal preço, 42 milhões de euros, que o Flamengo consegue fazer um baita negócio, ao meu ver, contratar um baita de um jogador para avançar numa temporada que promete muito. Eu postei um vídeo agora há pouco sobre a temporada do Flamengo, sobre a expectativa sobre a temporada. Uma temporada com tantos campeonatos, com tanta concorrência, com tantos jogos difíceis, o Flamengo contrata um jogador muito importante para montar um time ainda mais estruturado, para montar um time ainda mais seguro, para conseguir competir em todas as competições, para poder jogar e ser um time que quer mesmo sobressair do nível dos outros. Seguinte, ó, uma boa quarta-feira, eu tô gravando isso aqui quarta-feira, mas uma boa quinta, esse vídeo aqui só deve ser postado amanhã. Uma boa quinta pra vocês, tô gravando esse vídeo aqui antes do jogo contra o São Paulo, que a notícia saiu agora de tarde, o Flamengo oficializou, já agora, então já vim correndo gravar esse vídeo aqui pra vocês. Que é o seguinte, ó, já faz um tempo que estava com essa novela do Paquetá no Flamengo, né? O Flamengo que vinha enfrentando alguns jogos aqui, a gente vinha falando sobre o Flamengo no Carioca, uma comparação do Paquetá contra o Gerson, a gente já estava comentando sobre ele, que já estava bem acertado, né? Mas agora a gente tem a oficialização. 42 milhões de euros, o Flamengo deve pagar, terminar de pagar o Paquetá até 2028, né? Não serão 30 parcelas do que estavam comentando, não. O Flamengo deve pagar aí a cada 6 meses uma nova quantia. O Flamengo já fez um investimento inicial ali, um pagamento inicial de 30% ali do valor total, então por volta de 15 milhões de euros o Flamengo já pagou. E vai pagar mais 4 ou 5 parcelas, se não me engano, que eu tava vendo a notícia da Monique da Mello. Então o Flamengo faz um grande negócio, o Flamengo faz a maior contratação da história do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Um jogador muito valioso, muito exaltado, um jogador que ao contrário de muitos não vem da Europa porque não deu certo. Não é que o Paquetá foi na Europa, não deu certo e tá voltando, não. O Paquetá jogou muito na Europa. O Paquetá jogou na Itália, na França e na Inglaterra. E com exceção que seu primeiro destino, que foi o Milan, o Paquetá jogou muito bem. No Milan, o Paquetá apresentou algumas oscilações, assim, não conseguiu ter um ritmo de jogo muito bom. Mas no Lyon, na França, e no West Ham, na Inglaterra, o Paquetá jogou muito. O Paquetá jogou muito, conseguiu fazer grandes jogos, conseguiu ser o principal jogador dos times onde passou. Tanto que tinha um olhar muito grande para ele de grandes mercados europeus, né? Como eu disse, mercado dentro da própria Inglaterra queria ele, né? O Chelsea, Tottenham, times com muito potencial econômico e com potencial muito grande de grandes competições. Queriam ele e não tão recentemente assim, antes daquelas acusações de aposta do Paquetá, o Manchester City queria contratar o jogador Guardiola, pediu a contratação do Paquetá há 1 ano e meio. Então, não é um jogador que não é de pouca coisa que a gente está falando aqui, é um jogador cobiçado pelo Guardiola 1 ano e meio atrás, e o Manchester City estava disposto a pagar o dobro do que o Flamengo pagou. Mas as negociações giravam em torno de 85, 90 milhões de euros. O Flamengo paga metade 1 ano e meio depois. O Paquetá hoje é um jogador de seleção brasileira, é um jogador que atua em quase todas as posições do meio para frente e que o Flamengo consegue repatriar. O Flamengo consegue trazer o Paquetá por um valor metade do que o City queria. O West Ham estava disposto primeiramente a negociar a partir de 60 milhões de euros. O Flamengo consegue pagar pagando 42 e o Flamengo consegue estender esse pagamento até 2028. Não vai ficar amarrotado, não vai ficar uma negociação muito sufocante pro Flamengo. Então acho que o Flamengo faz um baita do negócio. O Flamengo consegue fazer uma baita de uma contratação de um jogador que vai ter por muito tempo ainda. A gente não tá falando de um jogador veterano, a gente tá falando de um jogador aqui de 28 anos que tá no auge da sua preparação física, tá na teoria no auge, que é um jogador,
28 anos, que é muito explosivo, que é um jogador muito intenso, que é um jogador que entrega muito ao time, que se dedica muito e que do meio pra frente executa quase tudo. Eu tava analisando o mapa de calor do Paquetá e, cara, é impressionante. Ele atua no meio pela direita, no meio centralizado, no meio pela esquerda, atuou já como falso 9, chega muito à área. Então é um jogador que tende a entregar muito. Ele tende a entregar muito ofensivamente. Ele atua numa região hoje que eu acho que o Flamengo, como eu disse já em outros vídeos, o Flamengo vem procurando muito. Desde a saída do Gerson, o Flamengo já tentou muitos jogadores pelo lado direito, na parte ofensiva, atuando como um meia. O Flamengo já tentou isso com o Plata, já tentou isso com o Carrascal, já tentou isso com o Luiz Araújo, já imaginou isso com o Saul, e nenhum deles, de certa forma, funcionou como a gente imaginou. Né? E o Paquetá, ele vem hoje justamente para essa posição, para ser um meia pela direita, para ser alguém que fazia a função que o Gerson cumpria. O Gerson sempre foi um cara de muita importância no esquema tático do Filipe Luiz. O jogo sempre passou muito por ele, de ser um cara que batia e voltava, que conseguia fazer uma parte ofensiva, conseguia ter um controle do jogo de acelerar e desacelerar, e ainda assim cobrir o Wesley quando ele subia. O Flamengo hoje não possui um Wesley, mas o Flamengo precisa ainda mais de um rigor técnico ofensivamente. O Flamengo precisa de um jogador hoje de criação, de que saiba ter um controle do jogo, que tenha mais controle do jogo para si, que saiba criar, que tenha uma presença diária boa. E o Paquetá entrega justamente isso. O Paquetá é um jogador que tem muita criação. O Paquetá é um jogador que tem muito X1, que tem muita presença diária, que chuta muito bem, que sabe controlar o jogo, que puxa muito o jogo para si. O Paquetá tem uma média de ações com bola superior, inclusive a do Gerson, que já era muito, muito grande. Então o Paquetá consegue ter isso num campeonato ainda mais difícil que a Premier League. Então a gente tá falando de um jogador que puxa muito o jogo para si, que sabe fazer o time girar e que vai ajudar muito o Flamengo. Ele chega hoje como um dos principais nomes do futebol brasileiro. Então você tem um cara que para um campeonato tão difícil que é o Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, muito longo, com jogos muito difíceis, Libertadores, Recopa, Supercopa, né, Copa do Brasil, muitos jogos que o Flamengo vai fazer, ele cumpre muitas funções dentro de campo. Então é um cara que, para você poupar elenco, para você conseguir poupar jogadores, ele é um cara que vai ser um coringa. É um cara que você precisar ele pelo lado esquerdo, você vai poder centralizado, como meia pelo lado direito, como um falso 9, você vai ter várias funções para ele. Então acho que não só ele vai contribuir dentro de campo, com gols, com assistências, com atuações, mas acho que em termos também de rodar o elenco, ele vai ser muito importante, que às vezes a gente nem imagina, mas ele vai ter importância fundamental para o Flamengo conseguir competir em todos os torneios que vai disputar. Então eu acho que é uma contratação nota 10 do Flamengo, trazer um jogador dessa capacidade, com esse volume de jogo que ele entrega, de seleção brasileira, a gente tá falando de um cara de um nível muito alto, que um top de linha do futebol mundial queria, e que a gente consegue trazer pela metade do preço, eu acho um baita negócio. Eu acho que o Paquetá é um jogador de extrema qualidade para uma função que o Flamengo buscava. Foi o casamento perfeito. E um cara já adaptado. Eu tava vendo o Wallace Borges comentar hoje que é um jogador já casado com o Flamengo. Ele já sabe o que é o Flamengo. Ele não vai ter período de adaptação. Ele é um jogador que vai chegar, vai jogar, já sabe o que é o Flamengo, já fala a língua do país onde ele vai jogar, já entende a torcida. Ele é Flamengo e vai chegar só para agregar ao time. Então é uma contratação zaça do Flamengo. Assim, o Flamengo fica ainda mais poderoso no futebol, no seu contexto de futebol. O Flamengo, que já era o melhor time do Brasil, o melhor time da América do Sul, com o melhor elenco da América do Sul, sobe ainda mais o seu degrau. O Flamengo hoje vai se descolando ainda mais do resto do futebol brasileiro. E a tendência é essa. O Flamengo, com a arrecadação que tem, com a torcida que tem, com os jogadores que tem, traz ainda mais mídia, traz ainda mais patrocínio, traz ainda mais a torcida contigo. E aí cada vez mais as receitas vão subindo, mais jogadores querem jogar no seu time, mais patrocinadores querem chegar, mais a torcida vai contigo. E o Flamengo é essa roda gigante. O Flamengo é uma bola de neve que quando começa a girar, não tem quem para. E o Flamengo hoje vai se descolando do futebol brasileiro, o Flamengo hoje vai conseguindo apresentar cada vez mais sua força, e o Paquetá é uma amostra disso.
um jogador no auge do seu ritmo físico chega ao Flamengo com um dos status de ser um dos melhores jogadores que vai atuar no futebol brasileiro. Então é isso. Uma baita contratação do Flamengo. Tem muito a agregar no futebol sul-americano. Claro que é uma contratação, pode dar certo ou pode dar errado, mas as chances são muito altas. O Flamengo tem um grande jogador nas suas mãos por um preço que, apesar de ser o maior valor já investido, é um preço justificável. E é um preço que o Flamengo conseguiu negociar muito bem. Então acho que é uma baita acerto da diretoria. Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá. Mas eu acho que a tentativa, o risco que o Flamengo pagou é muito bom. Eu acho que o Flamengo faz uma baita contratação e faz sentido dentro do campo, dentro do que o Felipe Luiz pensa de jogo, dentro do que a torcida gosta. E já um cara que a torcida ama, trazer num momento incrível, para um time já encaixado, é uma baita contratação. Então, é isso, ó. Gostei muito da contratação, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um comentário, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe. Tamo junto e ó, agora tem Mengo. Vamos lá ver. Falou!